Boa tarde, quase boa noite para todo mundo aqui no canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos para cima que a gente tem muito a falar aqui, né? Já estamos aqui há mais ou menos 2 dias, né, sem publicar vídeos, porque, assim, as informações estavam surgindo, eu não estava conseguindo apurar da maneira mais adequada possível, mas agora a gente tem algumas confirmações, né, algo diferente, né, do que vem sendo passado em algumas instâncias, né, enfim. Vamos trocar ideia aqui sobre janela de transferência, a gente vai falar aqui sobre Arthur, que foi apresentado hoje como novo jogador do Botafogo, alguns jogadores que estão sendo sondados no clube, situação de treinador, óbvio, e agora parece que começa a temporada para valer, né, galera? Clássico vovô no Newton Santos, Botafogo e Fluminense, nesse dia 29, nessa próxima quarta-feira. E além de você poder fazer o seu palpite, né, lá na KTO, você também pode, né, palpitar lá na UEFA Champions League, né, galera? Porra, assim, a gente já falou aqui ontem sobre esses jogos, né, cara, que vão pegar fogo. Tem Champions, tem Europa League, vamos ter Botafogo e Fluminense, vamos ter jogos do Campeonato Paulista também, enfim. Opção não falta para você fazer aquele seu palpite, tá legal? E já se prepara também para fazer aquele seu palpite na Supercopa, tá? Botafogo e Flamengo. O meu palpite é mais de 2 gols e meio, tá? Mais 2 gols e meio. Por isso que pra mim vai ser Botafogo 2, Flamengo 1. Palpite com responsabilidade na KTO, o link tá aqui na descrição. Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, que eu quero falar com vocês, e muitos perguntam, né? Às vezes eu uso essa camisa, a camisa do Newton Santos, que tem lá na loja oficial do Newton Santos, tá? Uma das responsáveis, evidentemente, é a Hanna Santos, comentarista da Botafogo TV, neta do Newton Santos, fera máxima, minha parceira, gente boa demais, amigaça do peito. E vamos pra cima. O negócio é o seguinte. A gente começa aqui, tá? Primeiro pela situação do treinador. O Tata Martino, ele afirmou numa entrevista que ficou sabendo, né? Enfim, rolou até um contato, né? Uma sondagem do Botafogo, mas que nesse momento ele quer tirar um período sabático, ficar um pouco com a família, depois do trabalho que ele teve com o Inter Miami, e, portanto, ele não vai pegar nenhum trabalho agora, mas elogiou o projeto e tudo mais. Eu acho que foi bom ele ter recusado. Eu acho que o Tata Martino já não faz um bom trabalho há muito tempo, né? Treinou o Barcelona, né? Acho que passou pela Premier League, teve o Inter Miami, a seleção argentina, não rolou, tá? E a gente tem a situação do Rafa Benítez, beleza? Que tem até trabalhos, digamos. Ele teve um trabalho até interessante ali no Newcastle, né? De 2016 a 2019, apesar de não ter conquistado títulos. Mas foi mal no Real Madrid, foi mal no Everton, enfim. O Rafa Benítez, ele tá numa situação ali de não fazer um bom trabalho já há um bom tempo, uns 6 anos, vamos colocar assim. E aí muito se falou que ele ganhou força e que ele era o escolhido a partir de agora para ser o novo técnico do Botafogo. A informação que eu apurei é de que ainda não foi escolhido esse treinador. No momento que eu tô gravando aqui, rapaziada, eu tô gravando aqui na tarde desse dia 28 de janeiro, véspera de Botafogo e Fluminense, tá legal? O Botafogo ainda não escolheu esse nome, ó. É esse, vamos negociar com esse é o nosso escolhido. O Botafogo tá em fase final, né, de entrevistas com alguns treinadores, dentre eles o próprio Rafa Benítez, tá legal? Outros nomes, como Vasco Matos, né, também foram, digamos assim, contatados, né? Inclusive ele falou lá que não teve nada, né? E o que eu já sei que, cara, português, desculpa, mas o povo pra gostar de uma mentira, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Porra, eu brinquei com um amigo meu, porra, caralho, meu irmão, que quanto é que vocês mentem? Já mentiu pra mim, cara? E, pô, para com isso, cara. Não, a gente não é assim, não. E aí, cara, enfim, o Botafogo ainda não tem esse escolhido, mas o Rafa Benítez é um nome forte, sim, tá bom? E sobre treinador, a gente também teve, né, a demissão do Saad lá do Lyon. Depois de mais um jogo sem vencer, tomou um empate aos 89 minutos, né? O Almada jogou muitíssimo bem. E o Paulo Fonseca, que recusou o Botafogo, pode estar aceitando ser o novo técnico do Lyon. E aí tem muito o que fazer, né? Mas por que não tem? O Botafogo tentou primeiro ele não aceitou, que é o mercado europeu, e foi pro Lyon, tá? Sobre jogadores. O Botafogo busca um centroavante. Caio Jorge do Cruzeiro foi sondado de fato. O Cruzeiro não tem interesse em negociá-lo, muito menos para o mercado nacional, aquilo que eu falo, né? O Botafogo negociou o Júnior para o Atlético Mineiro, o Tiquinho para o Santos. Você vai reforçando ali equipes que vão disputar o mesmo campeonato que você, coisa que o Cruzeiro não está querendo
fazer, tá legal? O Newton vai ser aproveitado, né, nesse elenco principal nessa temporada. Alguns reclamaram, mas honestamente é um jogador que ele foi bem no Criciúma, é um jogador que, pra compor elenco, eu acho ok. Nunca vi ele fazendo uma partida, pavorosa pelo Botafogo, sempre foi um jogador muito regular, né? Inclusive pode ser que seja titular agora contra o Fluminense. E tem a situação também do Arthur Cabral, galera. O Botafogo de fato tá monitorando o jogador e quem sabe uma proposta não pode ser feita, né? O centroavante brasileiro tá muito bem no Benfica, chegou a ser convocado para a seleção brasileira quando atuava no Basel da Suíça. Muito interessante, centroavantão mesmo, jogo aéreo, cabeçada, muitos gols. Gosto muito, tá? Tem a situação também do Bitelo, segue na mesma, né? O Botafogo tentando fazer essa contratação. E o João Pedro Fragoso, né? Repórter, setorista do Botafogo. Na verdade, ele estava no Flamengo, agora ele está cobrindo um pouco mais o Botafogo de novo. No jornal O Globo, fala que o Botafogo está buscando prioritariamente mais 3 posições para contratar. Uma delas na posição do Bitelo. A outra seria um jogador para suprir a ausência do Luiz Henrique, que ainda não foi encontrado, e um centroavante para a saída do Tiquinho Soares. Honestamente falando, eu acho que ainda faltaria mais jogadores. Tudo bem, o Botafogo foi lá e contratou o David Ricardo, contratou o Jair, né? Se o Cuiabano for embora, tem a possibilidade de trazer outro jogador. Alguns laterais esquerdos estão sendo de fato sondados, como por exemplo o Ramon. O Botafogo trouxe o Wendel para junho, né, meio do ano. Volante, né, realmente não é a posição mais alarmante, mas eu sinceramente acho que faltam 4 jogadores. Essa é a minha opinião. Eu acho que falta um Bitelo para jogar na do Almada. Acho que falta mais um meio-campista para suprir a ausência do Eduardo e até do Romero. Foram 2 jogadores que foram embora. O Luiz Henrique, né, o Arthur entrou no lugar do Júnior. Falta o cara para suprir a ausência do Luiz Henrique e o cara para suprir também a ausência do Tiquinho. O problema é que esse protagonista, né, esse cara, né, que foi contratado, né, para o lugar do Luiz Henrique, que vai ser contratado para o lugar do Luiz Henrique, ele ainda não existe assim para o externo. É óbvio que já devem estar sendo monitorados alguns nomes, mas a gente não sabe, né? E eu, honestamente, não tenho tanto otimismo na chegada, né, desse jogador para agora, mas sim pro Super Mundial, pro segundo semestre. É o que eu penso. Também tivemos a apresentação do Arthur e vou te falar, cara, o quão chatos alguns torcedores estão. Alguns anos, né, cara, a gente chegou a ver o Cícero jogando com a 7 do Botafogo, o Juan da base, né, enfim, são tantos jogadores pavorosos que passaram pelo Botafogo, e aí o Arthur é apresentado com a camisa 7 do Botafogo. Eu vi um chilique, mas um chilique por parte de alguns torcedores que, caralho, irmão, em que mundo que vocês estão, cara? Pô, vocês não vão virar torcedor mimado de um clube que tá na ponta, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Cara, o Arthur pediu a 7. Ele pediu, pô, quero essa responsabilidade. Eu quero chegar, pegar a 7 e contribuir, né, buscar esse espaço. Eu não quero compor elenco, eu quero ser um cara pra somar. Quer jogar a Supercopa, chegou cheio de fome, cheio de vontade, pediu pra dar entrevista, né, pediu pra ser relacionado o quanto antes e vai pra Supercopa, quer jogar a decisão. Então assim, cara, vocês preferem isso? Ou vocês preferem um jogador que não tá nem aí? Sabe? Então, mas então se o Botafogo contratou o camisa 7 é o Arthur, é porque ele vai substituir o Luiz Henrique. Então não vai vir ninguém pro lugar do Luiz Henrique. Vocês são o quê? São numerólogos, né? Vocês trabalham com tarô, vocês estão jogando cartomã, carta, saiu a cobra aqui, não vai vir só vai vir o Arthur. Caralho, saiu o 8 de paus, fudeu, agora o fulano vai ser vendido. Pô, o que é isso, gente? Né? Por causa do número da camisa do Arthur, que é a 7, significa que o substituto do Luiz Henrique é o Arthur. Caralho, gente, o Luiz Henrique, quando foi apresentado, não sei se vocês lembram, né? Mas o Luiz Henrique ele foi apresentado com a camisa 99. Aí depois o Vitor Sá foi embora, o Luiz Henrique pegou a 7 e quem pegou a 99 foi o Igor Jesus. Gente, não tem nada a ver essa questão, essa relação de número, tá? Nada a ver. O Botafogo contratou o Arthur, de fato, para preencher uma lacuna, e o Luiz Henrique é o extraclasse do Botafogo, era o extraclasse do Botafogo. E esse extraclasse vai ser contratado. Eu particularmente confio muito nisso, tá? E aí, é basicamente isso que a gente tem. E agora o Botafogo se prepara, rapaziada, para o seu primeiro jogo, né, com a equipe principal, beleza? A gente já faz aqui o resumo desse jogo, galera. A gente já parte para fazer esse resumo de uma vez, né? O Bruno Arleu Araújo
vai ser o árbitro, não gosto. E o Felipe George Bennett vai ser o árbitro de vídeo. Lembra do cara que expulsou o Sidorf? Então, foi ele. Vamos lá, o Fluminense pode ir a campo com o Fábio no gol, Samuel Xavier, zaga Thiago Silva, Thiago Santos e o Fuentes na lateral esquerda, meio campo com Bernal, bom jogador, Martinelli e Lima, uma trinca. Mais à frente o Serna e o Keno fazendo a ponta e o Cano sendo o atacante. O Ganso não está jogando por conta de uma situação ali, uma miocardite que foi identificada no coração dele. Uma situação bem curiosa, enfim, vamos torcer para que ele fique bem o quanto antes, para que seja só aí um susto. E o Botafogo, com John no gol, creio eu, Ponte na lateral direita, porque o Vitinho ainda, a gente lembra que na penúltima partida do ano passado no Campeonato Brasileiro contra o Inter, ele sofreu uma lesão, que não é grave, mas séria, no joelho, teve de passar por uma artroscopia. Zaga Bastos Barbosa, lateral esquerda Alex Telles, meio campo Marlon Freitas, Gregory. Aí tem a dúvida de quem vai suprir, digamos assim, essa posição do Almada. Ainda não temos uma contratação nesse porte. Eduardo e Romero foram embora. O Newton deve jogar como titular. Mais à frente, Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. Tá legal? Carlos Leiria no comando técnico, que não é o ideal, mas é o que tem. O Botafogo atrasado nesse planejamento quanto ao treinador. Enfim. E o Fluminense mesmo, colocando o time titular, tudo mais, tem a possibilidade do Canóbio também jogar, entre outros jogadores que foram contratados. O Fluminense ainda bem frágil, defensivamente até consistente, mas ofensivamente pouco produtivo. Tá legal? Enfim, rapaziada, um abraço e se vocês quiserem conferir meus conteúdos, cara, a gente viu essa loucura que tá sendo o Neymar voltando pro futebol brasileiro, que loucura tá sendo. Teve até uma fala do Thiago Silva agora recentemente, muito polêmica. A saída do Diniz, do Cruzeiro de maneira precoce. Tudo isso eu tô tratando lá no canal do Brownie, galera. Se vocês quiserem ver resenhas assim como essa, só que de futebol geral, eu conto com a ajuda de vocês, até para se inscrever lá e assistir os vídeos para me dar aquela moral. Valeu? Um abraço, tamo junto e fui.